Chegou dezembro, quer dizer, já chegou, tem 8 dias, mas isso quer dizer que começou a temporada natalina. Juntamente com a temporada natalina, começou o verão, porque o Rio de Janeiro já não estava brincadeira, já está fazendo seus 30 e poucos graus e está um calor absurdo. Vou mostrar para vocês. Olha esse mormaço, nem sei se é assim que se fala. Mas assim, parece que tá nublado, mas não, gente, tá, na verdade extremamente quente. Mas é isso, a gente trabalha com o que tem. E no vídeo de hoje, da temporada de Natal, eu vou decorar a minha casinha, porque apesar de já terem passado 8 dias, eu ainda não fiz nada nessa casa. Mas tudo bem. Então hoje, vamos decorar a casinha. Natal com a Ju, episódio 1, decorações de Natal. Então na minha caixa tinha esse pisca-pisca de 100 lâmpadas, que já tá comigo tem um tempo. Essas arvorezinhas de EVA que eu fiz, eu tenho milhares, então assim, dá pra bastante coisa. Eu tenho também essas arvorezinhas que foram feitas de palito de churrasco e papel, que eu também tenho essa versão mini, que fica a coisa mais fofa do mundo. E então, para a primeira decoração, decidi fazer uma árvore de pisca-pisca. E aí eu começo utilizando esses alfinetes. Sim, gente, alfinete. Eu coloco assim nessa posição e fica assim muito bom. Apesar de parecer que vai cair e tudo mais, ele não cai. E aí eu peguei o meu pisca-pisca de datas agora para colocar nesses alfinetes. E aí eu vou colocar conforme eu mostro no vídeo. Eu coloquei a primeira parte assim do pisca-pisca no primeiro alfinete ali de baixo, encaixando assim o meio do pisca-pisca nesse alfinete para que ele não caísse. E apesar de parecer frágil, não é, gente. O pisca-pisca não cai, a árvore fica intacta assim por muito tempo. Mas assim, é bom ter um leve cuidado, uma mão um pouco mais leve enquanto você tá colocando o pisca-pisca entre os alfinetes para justamente não desmoronar tudo. E aí fica aí com o processo enquanto eu coloco o pisca-pisca nesses alfinetes. Então depois que eu encaixo essa última parte do pisca-pisca nesse último alfinete, eu coloco umas pequenas bolas natalinas, né? Eu coloco só vermelha porque eu gosto mais, assim, acho que fica mais legal. E mudo o modo do pisca-pisca pra ficar paradinho, que eu particularmente prefiro desse jeito, mas aí você pode colocar do jeito que você quiser, né? A árvore é sua. Pra porta eu tinha decidido fazer diferente esse ano, péssima escolha da minha vida, brincadeira, mas eu comprei esse laço grande, uma fita de 10 metros, pra fazer a porta assim como se fosse um presente, e aí essa era eu feliz antes de começar, porque depois foi só peleja, eu não tava sabendo como fazer, até porque eu não queria cortar a fita, porque pra ficar durando todos os anos eu não queria cortar, só que aí foi muito mais difícil do que eu pensava, eu não sabia como encaixava a fita e dobrava assim uma porta, né, até porque a porta não é o presente, é difícil de fazer. E aí que acabou que eu não consegui gravar pra vocês o processo, até porque eu fiquei uns 10 minutos tentando desvendar como fazia isso. Essa era a minha indignação, porque eu realmente não tava sabendo como fazer. E aí, mas eu consegui no final, e esse ficou o resultado final. E eu gostei bastante, assim, eu achei que ficou bem legal. Já nessa partezinha da cozinha que é aberta, eu queria passar esse festão em volta e decorar com algumas bolinhas natalinas. Eu peguei alfinete de novo. Gente, pra quem não sabe, alfinete é a melhor coisa para as decorações, porque você não precisa furar a parede e funciona muito bem. Então eu coloquei esse alfinete assim nessas duas partes de cima dessa abertura aí da cozinha pra encaixar o festão. E, gente, sério, realmente funciona muito bem. Então o processo foi o mesmo com a árvore de pisca-pisca, foi só literalmente colocar o festão em cima do alfinete e ele segura muito bem, gente. Tá intacto até agora. Isso porque é dia 16 e eu gravei esse vídeo no dia 8, então assim, podem confiar. E eu não queria que a parte de baixo ficasse tão soltinha embaixo assim, como tá no vídeo. Então eu peguei outro alfinete, encaixei no meio do festão e coloquei embaixo ali, como vocês podem ver. Encaixei o alfinete ali embaixo também. Depois eu peguei esses lacinhos que eu já tenho uns anos também, pra colocar ali embaixo entre esses dois festões que ficou aberto. Eu não queria que ficasse assim, mas ficou, então eu usei esses laços pra disfarçar. E coloquei com uma colinha, que eu nem sei o nome dela, gente, mas é tipo dupla face. Aí depois peguei essas bolas natalinas, esse nylon, e coloquei na parte de cima também pra decorar. Fica muito bonitinho, gente. Fiquei com o processo. Essa sou eu amarrando ali pra ver o tamanho, né? Eu ia colocar umas 5 bolas no total, e aí eu tava vendo o tamanho de cada uma. Depois eu até coloquei um fio de fada, mas eu achei que ficou muito bonitinho assim mesmo, sem precisar estar iluminado.
Esse foi o resultado final. Coloquei essas 3 arvorezinhas pra dar um charme nesse balcão da cozinha e eu achei que ficou muito bonito, mesmo não estando iluminado, apesar de eu ter colocado fio de fada depois pra ele ficar um pouco mais iluminado. Mas eu achei que ficou muito bonito. Para os gabinetes da cozinha, eu queria essa mesma ideia de presente que eu fiz na porta. Eu vi essas ideias no Pinterest e eu achei muito incríveis, então eu quis fazer aqui em casa também. Mas nesse caso eu cortei a fita, então realmente foi muito mais fácil. Eu peguei uma fita dupla face e aí coloquei esse... Ali eu tava ajeitando porque tava torto, mas coloquei essas fitas já cortadas nos gabinetes e assim, foi realmente muito mais fácil. Se eu não me engano, a fita que eu tinha não era nem 5 metros e deu pra fazer esses 3 gabinetezinhos. Então cortando realmente foi muito mais fácil e ficou muito bonitinho. Mas depois eu quis acrescentar mais uma vez esses lacinhos que eu tinha e ficou assim, esses presentinhos, ficou a coisa mais fofa. Eu achei muito legal, com certeza farei outros anos também. E é isso. Eu sei que é too much, mas coloquei essas árvores natalinas assim em cima do sofá, não quis nem saber as árvores que eu fiz de EVA. E é isso.